Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós estamos estudando as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 2019 a 2023. Então, vale sempre a pena recordarmos qual é o objetivo geral dessas diretrizes, que diz assim: evangelizar num Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum, testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Já estudamos todo o capítulo 1, 2 e 3 com os vídeos anteriores. Lembramos que eu disse que o capítulo 3 é, digamos, o miolo, o núcleo, dessa diretriz, é a grande contribuição. Toda diretriz ela deseja retomar essa ideia, ou esse conceito, essa vivência de igreja, de paróquia como casa, como família, do mesmo jeito que os nossos irmãos lá da nossa igreja primitiva, na igreja dos primórdios da nossa fé, eles viviam. E estamos tentando redescobrir isso e fazer de fato da nossa igreja uma casa, uma família, que tem também suas dificuldades, seus problemas, mas que juntos conseguem resolvê-los. Então, o capítulo 4 dessas diretrizes, ele traz como título a Igreja em Missão. O versículo bíblico animador é tirado de Atos 8:8. Era grande a alegria na cidade. As diretrizes, até esse ponto, abriram nossos olhos de que, mesmo no Brasil, que anos atrás era um país extremamente rural, ele tem se transformado muito. Mesmo naquelas áreas onde a distância geográfica dos grandes centros do nosso Brasil é grande, mas ali também já chegou a mentalidade urbana. Então, nós estamos lidando já com um jeito de viver, um jeito de pensar, mesmo com o homem do campo, nas aldeias, nas zonas rurais, que já vai se moldando à mentalidade do homem da cidade. Claro que tanto nas regiões dos grandes centros, nas regiões periféricas, nas zonas rurais, temos as grandes possibilidades de evangelização, mas também os grandes desafios. Então vamos lá. Número 124 desse documento, inicia o capítulo 4, a Igreja em Missão, lembra-nos que o Brasil tem uma dimensão enorme. A gente fala que é um país com uma dimensão continental. É muito variado, é muito dinâmico no seu jeito de ser, nas suas realidades econômicas, sociais, culturais. E diante disso traz muitas possibilidades e muitas dificuldades. Agora, isso não significa dizer que seja impossível de nós termos uma uniformidade na ação evangelizadora, de lançar um documento que seja um documento guia para que as várias dioceses e arquidioceses, e concomitantemente nas suas paróquias, possam ter um rumo a seguir, com as devidas adaptações. Não dá para você emitir um documento e todo mundo fazer igual. Mas as diretrizes, elas nada mais são do que o norte, São perspectivas norteadoras para que, como eu disse anteriormente, cada diocese e arquidiocese, com suas respectivas paróquias, possam estudar, compreender essa ação evangelizadora, essas diretrizes, e fazer as adaptações necessárias. Pois bem, o número 125 vai lembrar que, de qualquer forma, o nosso modelo é sempre o modelo da comunidade dos primeiros cristãos. Como eram os primeiros cristãos? Eles vinham, sobretudo, à frente a fraternidade, o pão, a oração e a missão. Essas 4 colunas. Eram perseverantes na escuta dos apóstolos, na comunhão fraterna, na partilha do pão
nas orações e na missão. Então, esses são os nossos pontos norteadores, né, do nosso documento. Deixa eu sublinhar aqui. Ok. Perseverantes na escuta dos apóstolos. Né? Isso está em Atos 2:42 ou Atos 8:4 também. De modo que, diante dessa necessidade de redescobrirmos como os nossos primeiros irmãos na fé, eles viviam, repito, perseverantes na escuta dos apóstolos, na comunhão fraterna, na partilha do pão, nas orações e na missão. Nós entendemos que o reino de Deus proclamado por Jesus, não só naquela época, mas também hoje, acaba se apresentando como uma expressão de uma nova realidade. Diante também das nossas dificuldades, né, do nosso mundo de hoje, do início desse século XXI, tão conturbado em que vivemos, passaram-se aí 21 anos, quando eu estou gravando esse vídeo, desse terceiro milênio da nossa vida, e está sendo bem conturbado, uma nova realidade está se configurando. O reino de Deus ainda se apresenta, como se apresentou há 2000 anos atrás, como essa nova realidade, né? Esse novo jeito de viver, esse novo jeito de ver as realidades do mundo. Então é nisso que nós acreditamos. A palavra de Cristo continua sendo autêntica, continua sendo libertadora, continua alimentando os corações, porque ela nos convida sempre com esperança a olhar a realidade como um olhar de novo e ajudando o reino de Deus a se manifestar no meio do mundo. Número 126. De modo que, diante disso tudo, aplicar as diretrizes da ação evangelizadora na Igreja do Brasil tem muitas possibilidades, né? Vai da criatividade do Espírito Santo, com sempre fidelidade ao magistério da Igreja, à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição, né? Aos documentos da nossa Igreja. Mas, de qualquer forma, nunca podemos esquecer que esse ambiente de casa, esse ambiente de comunidade, de fraternidade, que as próprias diretrizes desejam reimplantar em nosso coração, não pode ser perdido. Por quê? O documento diz que, é o número 126, que a comunidade é o ambiente de testemunho determinante para anunciar, acolher e ir ao encontro. Fazer da nossa igreja uma comunidade, uma família, nos ajuda muito a anunciar a boa nova, a acolher as pessoas que da igreja se aproximam, mas ao mesmo tempo ir ao encontro dessas pessoas, né? Número 127 nos lembra que diante disso é preciso então que os planos de pastoral das dioceses e arquidioceses, das próprias paróquias, né, sejam elaborados de modo a saber escutar as alegrias e tristezas daquela paróquia, daquela diocese, do povo de Deus que ali labuta no seu dia a dia para se manterem fiéis àquilo que o Senhor pede, né? Então é necessário que os planos de pastoral estejam inseridos nas realidades de cada paróquia, de cada diocese e arquidiocese, para não ser um plano de pastoral muito bonito, mas que depois, na prática, não tem muita incidência. Para isso é preciso saber fazer a escuta, talvez fazer planos de pastorais bem mais simples e enxutos, com objetivos muito claros, trabalhar para que esses objetivos sejam alcançados e depois fazer a reflexão até onde se conseguiu ou não e se tem que mudar o rumo. E finalizando essa reflexão, número 128, fala que a vida comunitária, quer dizer, viver em comunidade é sempre um terreno muito fértil, né? Porque a vida comunitária, por mais difícil que seja, porque não é fácil vivermos juntos devido ao nosso pecado, ela interpela-nos ao quê? Ao indivíduo, interpela o nosso individualismo, quer dizer, nos convida a não permitir que ele reine sobre nós. Interpela o subjetivismo, para que a gente não seja subjetivista na vivência da verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Não. Um cristão nunca pensa nem diz assim. A verdade já nos foi dada, se chama Jesus Cristo. Nós não temos a nossa verdade. Do ponto de vista da nossa fé, nós acolhemos a verdade. E não é ela que se adapta a nós, mas somos nós que nos adaptamos à verdade, que se chama Jesus Cristo para nós, né? Nos
interpela o nosso possível egoísmo, né? Então, nós temos que aprender a nos sair de nós mesmos para irmos ao encontro do outro, de modo que o desejo dessas diretrizes é que nós nos empenhemos para constituir comunidades cristãs maduras na fé, seja a nível diocesano e arquidiocesano, paroquial, dos movimentos, das associações, dos serviços às famílias, né? É que de fato nós trabalhemos com afinco, com amor, para que as nossas comunidades se tornem comunidades maduras na prática da fé cristã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.